Fala, povo de Deus, forte abraço para todo mundo que nos segue por aqui pelo Substack. Pastor Onésimo Mesquita, amigo de vocês. A gente vai então nós vamos iniciar aqui essa live que nós vamos estar compartilhando alguns tópicos importantes da nossa caminhada aqui mesmo pelo Substack e também compartilhar uma indicação de livro que eu acabei de ler esta semana. Essa semana foi uma semana muito pegada, muito corrida. Mas, graças a Deus, consegui dar um norte para as minhas leituras, né? Então, eu louvo ao Senhor por poder ter concluído muito daquilo que eu precisava fazer aqui nesse momento. Então, para nós, você que já chegou por aqui, você que já está ligado na nossa live assim, o bom do Substack é que eu posso abrir a live aqui a hora que eu quiser falar com aqueles que são os meus patrocinadores. É para você que eu estou dedicando aqui esta live, é para você que é meu patrão aqui nesta live, que eu vou então estar conversando com você aqui, falando sobre coisa boa, sobre coisa de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre as reflexões do nosso tempo. O nosso tema de hoje é nossas reflexões para o nosso tempo, reflexões importantes que nós precisamos para compreender um pouco daquilo que nós estamos vivendo, né, aqui mesmo na nossa situação aqui no Brasil, e analisar de maneira muito clara espiritualmente essa nossa situação a partir da leitura de um texto bíblico. Nós vamos lá então iniciar daqui a pouquinho falando para você. Só quero, antes de nós compartilharmos essa palavra, nós vamos ter um momento aqui da palavra pastoral, onde eu vou estar aqui com a minha Bíblia lendo um texto para nós, um texto de Romanos, falando sobre as reflexões do nosso tempo, e logo em seguida compartilhar com vocês uma leitura de livro, uma leitura da semana, que eu já venho já mais ou menos uns 20 dias que eu comecei a leitura deste livro e quero então indicar para você, porque eu gostei muito da leitura dele, gostei muito da maneira com que ele tratou deste assunto, e acho que é importante essa indicação para todos nós. Mas desde já, quero agradecer, meus irmãos, aos meus patrões, aqueles que estão patrocinando aqui o Substack, aos irmãos. Você sabe quem você é, você sabe da importância. Eu não vou dizer aqui todos os nomes, mas você sabe quem você é, você que ali chegou, passou ali o seu cartão e confia no nosso trabalho. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. O pedido do meu coração ao Senhor é que Deus continue te abençoando, continue te edificando, para que nós possamos juntos continuar nessa caminhada com o Senhor. Falando aqui um pouquinho do nosso Substack, meus irmãos, o Substack, para aqueles que não conhecem, o Substack é uma plataforma mais ou menos ali que nem o Instagram, que nem o Facebook, só que ela é voltada para escritores, voltada para aquele que tem o desejo de compartilhar sua escrita, escritor, já tem um livro publicado, um professor que quer escrever os seus artigos. Ela é voltada para escritores. Então eu iniciei esse Substack com o tema do nosso tempo de entender, porque vi que era importante para a edificação de algumas pessoas terem uma boa edificação espiritual com material de qualidade. E já fazia tempo que meu coração queria se despontar a escrever mais por causa da escrita do meu primeiro livro, O Discipulado da Mente. Então eu já vim esperando isso. Embora o nosso Instituto Tempo de Entender, tivesse que dar uma parada na produção da teologia, mas os cursos virão e eu quero falar também deles hoje. Quando surgiu essa oportunidade do Substack para podermos estar escrevendo, compartilhando alguns dos anseios do meu coração, análises, e eu tenho uma veia muito poética, né? Juntamente com a minha irmã Priscila e a minha irmã Maeli, nós nascemos num lar onde o meu velho bom pai, Damião Libório de Souza Mesquita, ele era um poeta de uma envergadura extraordinária. Embora não tivesse escrito várias poesias, mas ele deixou algumas literaturas de cordéis muito fascinante. O meu pai tem um trabalho feito sobre, na época que surgiu aquela história do chupa-cabra, meu pai tem uma literatura de cordel baseada nesse tema. É uma coisa fascinante, fabulosa. Eu estou até tentando recuperar esse trabalho, que eu queria fazer uma edição um pouco mais crítica e poder estar comentando ali os versos do trabalho do meu pai.
Então, nós nós temos essa veia poética. A minha irmã Priscila já compõe suas músicas e desde já também mando o meu abraço para ela que agora nesse final de semana teve um momento muito especial em sua vida, podendo ali compartilhar muito das suas músicas, e eu louvo ao Senhor por aquilo que Deus faz na tua vida, minha irmã Priscila. A Maeli também, ela não compõe músicas, mas ela compõe muitos poemas, ela já tem até um livro escrito, daqui a pouquinho eu acredito que ela vai publicar para todo mundo, mas ela compõe contos também. E eu também gosto das minhas poesias. Só que as minhas poesias não são nesta pegada muito elevada como a delas, mas a minha veia poética tem aquela dose da moral da história, né? Da moral da história. Que é isso que eu acho que, como pastor, como professor de Bíblia, sempre eu giro em torno da moral da história, né? Edificando, ensinando pessoas, vendo o que é que de fato eu preciso compartilhar. E eu tenho também essa pegada poética. E o Substack me dá essa oportunidade de poder escrever as minhas poesias, de poder compartilhar aquilo que eu acredito que pode edificar alguém através da via poética. Então, o Substack é onde eu vou agora, a partir de, né, desde quando eu iniciei, está transmitindo as minhas lives, compartilhando este material para aquele que quer ser um patrocinador. E se você quer ser um patrocinador, você só precisa abrir aqui a tela do seu computador. Lá vai ter uma abazinha, você vai se inscrever com o seu e-mail no Substack, como se você se inscrevesse no Instagram. Mas é muito fácil. Você se inscreve no Substack com o seu e-mail, você já cria a sua própria conta e ali você pode me adicionar e pode me seguir. Seguindo, você tem a opção de ser um seguidor livre, aquele que vai ler aquilo que eu colocar livremente para todos, ou pode ser um patrão, alguém que paga pelo meu trabalho. E aí, meus irmãos, o valor, quando eu lhe disser, você vai querer assinar agora, que é só 12 pila por mês, 12 reaisinho, ou você pode assinar o pacote anual, onde você vai ter, né, acesso não somente àquilo que eu escrevo, mas aos podcasts, as narrativas, as indicações de livros e principalmente, meus irmãos, os nossos cursos, os seminários que eu quero dar aqui no podcast, ou aqui no Substack. O Substack, para mim, é como se eu tivesse assim a nossa comunidade, a comunidade do Tempo de Entender, agora tem um espaço dela, um espaço muito mais fácil para ser acessado, um espaço onde todos vão ter como não somente entender, mas receber esse material por inteiro. Então o Substack para mim, meus irmãos, tem um valor muito grande. Então se você quiser me apoiar, você pode também dar a sua contribuição. Pastor, eu não quero contribuir, mas se você quiser dar a sua contribuição, logo depois, na descrição deste vídeo, eu vou deixar a chave Pix, para que se você quiser fazer alguma contribuição para este trabalho aqui no Substack. E eu, já alguns dias atrás, eu tenho pensado bastante no primeiro seminário que nós vamos estar oferecendo aqui no do Substack. Eu vou fazer uma enquetezinha pelo Instagram para me ver se você tivesse R$45 livres. Qual o curso que você gostaria de fazer? Qual o seminário que você gostaria de aprender? Eu vou dar ali 3 listas de seminário importante. Eu tenho já esse material já pronto para poder soltar, faltando só gravar para a gente, mas eu quero criar ainda um espaço onde nós vamos estar juntos via Google Meet ou pela comunidade no Discord, mas podendo de fato estar conversando com você, interagindo com você, que é nosso patrocinador engajado aqui do nosso Substack. Eu estou muito feliz demais até agora com aqueles que têm patrocinado esse trabalho. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, ok? Então, sem mais demora, vamos abrir a palavra de Deus, vamos para um momento aqui de reflexão bíblica. Abra comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. E é muito importante que várias pessoas falavam comigo: pastor, nós gostamos de ver o senhor pregando, queríamos que o senhor fizesse aqui. Então eu queria que você compartilhasse depois, escrevesse aqui mesmo nos comentários qual seria ali o livro que você queria que nós fizéssemos a exposição bíblica aqui pelo Substack. Então, se você quiser um livro, uma exposição bíblica, verso a verso, das escrituras, caminhando sobre o texto sagrado, você pode compartilhar aqui mesmo no Substack, escrevendo aqui pra gente no nosso e-mail.
Essa live está aberta para todos, não somente para aqueles que são os patrocinadores, porque hoje é uma live muito de abertura, uma live de convite para que você venha também a fazer parte com a gente desse momento importante de entendimento da palavra de Deus, dos tempos que estão vindo. E eu quero compartilhar com você essa palavra preciosa do nosso Deus. Vamos lá? Romanos capítulo 13 é um texto muito base daquilo que é a natureza do Substack, a natureza desse momento, a natureza daquilo que é para a gente o entendimento que o Senhor quer para todos nós, ok? Quando você procura, toma aqui aquele gole d'água. A gente a caminhar. Quando você vai procurando Romanos 13 e versículo 11. Romanos 13, 11. A gente vai ler aqui. Romanos 13, 11 diz assim: Fazer isto. Eu estou lendo na minha versão que eu uso, que é a versão da Almeida 21. Então, diz assim: fazer isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite está avançada, o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, e não em orgias ou bebedice, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdia e inveja, mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Muito importante esse texto para a gente, porque o apóstolo Paulo, ele sabe daquilo que é a realidade da imoralidade da vida em Roma. Roma é um lugar imoral. E viver em Roma é se deparar não somente com a imoralidade, mas com aquele clima de corrupção, quer seja corrupção moral, a corrupção moral no sentido dos pecados mais individuais, as corrupções sexuais, claro que também envolvem a moralidade, faço essa distinção para melhor clarificar o assunto, e as corrupções políticas. Roma alega-se ser uma seguidora, uma continuadora da democracia ateniense a partir do Senado romano. O Senado romano tem ali as suas variações e também as suas singularidades. Todos nós já assistimos um filme sobre Roma, sobre a atividade daquilo que é o Senado romano. Nós sabemos que o Senado romano é corrupto, e uma das coisas que fica clara, por exemplo, um filme como Gladiador, que apresenta bem ali as articulações ali dentro ali do Senado, é a maneira como a corrupção se instala de uma forma tão abrupta e bruta mesmo, de verdade, sobre a vida dos cidadãos romanos, e a vida do cristão ali, que tem um código moral diferenciado. O cristão não vive mais segundo a lei do paganismo romano. Ele agora aderiu a um Senhor que está acima do mundo e acima de César. O Senhor dele é Cristo Jesus. E Paulo queria muito visitar esta igreja para compartilhar um dom espiritual, para trazer para eles uma edificação espiritual. E o apóstolo, dentro desse formato, que é a cidade romana, que é a cidade de Roma, Paulo vai a um momento escrever esta carta que nós temos aqui. E ele, então, apesar de tudo que está acontecendo lá, ele está, de fato, desejoso de ensinar-lhes. E depois de ensinar muitas coisas, do capítulo 1 até o capítulo 12, pérolas preciosas, colunas da verdade, verdades absolutas para nós, Paulo chega neste verso, nesse capítulo 13, já falando da submissão às autoridades, porém, ele realça isso e aponta o caminho do amor, o caminho da verdade divina. E no versículo 11,
já vinha falando sobre a questão da lei do amor, mas dentro desse contexto, Paulo então diz: fazer isso, fazer o quê? Ele acabou de dizer no versículo 10, amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas. Ele vem falando sobre o cumprimento da lei. Ele vai dizer isso, fazer isso por quê? Fazer isso porque você tem que compreender o tempo. Fazer isso compreendendo o tempo. E aqui está o mote do nosso tempo de entender. O tempo de entender nasceu aqui deste verso. E de um verso de Crônicas. Que nós vivemos numa época, num momento, onde a necessidade de absorção, de compreensão dos tempos em que nós vivemos, ela é imprescindível. Porque assim como Roma vivia a sua degradação moral, em termos de sexualidade, vida pública, vida privada, política, o nosso Brasil, e para falar somente do Brasil, vive o mesmo. Nós vivemos uma época onde, isso é a minha interpretação da história dos evangélicos e a política agora. Nós vemos eu tenho uma interpretação daquilo que nós vivemos sobre essa relação política e evangélicos, que parte do seguinte ponto. No momento da instauração do movimento evangélico no Brasil, com a chegada dos presbiterianos, dos wesleyanos, da igreja metodista, da igreja batista, né, até mesmo de outros movimentos, da Assembleia de Deus, por exemplo, né, dos congregacionais, que são os mais antigos aqui, os movimentos mais antigos, nós tivemos um confronto maior para a instauração, para a recepção do movimento evangélico. Então, houve disputa por território, houve briga demais, houve perseguição por parte da igreja dominante do momento, que era a Igreja Católica Romana. E os evangélicos, como movimento, foram colocados na periferia do negócio. O Brasil já era um país católico, né, até onde a Igreja Católica havia colocado os seus tentáculos. E havia, então, agora essa disputa pelo poder territorial, pelas almas das pessoas, pela salvação do indivíduo, a partir da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Então, a força política dominante era a Igreja Católica. Então, a partir daquele momento, a partir dessa instância de instauração e confronto, cria-se no coração do evangélico essa disputa pelo lugar de quem influencia mais o Brasil. Se a Igreja Católica catoliciza o Brasil por inteiro, embora ela já estivesse lá, mas havia muita terra para poder conquistar, por causa também da presença ainda indígena e outros mais, e até mesmo com a fundação das capitanias hereditárias, para tanto desbravar como para proteger o território brasileiro das invasões que ainda continuava tendo. Isso a partir da visão dos portugueses que estavam aqui, de outros países. Então, você tem um clima de rivalidade e de intriga e de confronto. Então, o evangélico típico desse momento, ele vai para a periferia e ele vai, então, criar esse ranço de um dia ele vai chegar ao poder. Um dia eles vão crescer, eles vão chegar ao poder. Só que esse era o canto da sereia, na minha interpretação. Porque toda a busca, então, de muito, não de todos, mas de muito, há um remanescente fiel que não quer isso. Mas de muito do movimento evangélico é conseguir um lugar de fala, para usar a linguagem de hoje, né? Um lugar de influência, um lugar onde as pessoas vão influenciar. E isso se alia a muitas interpretações, a profecias de que o Brasil um dia vai ser um país evangélico. Ora, esse dia não chegou, mas parece que algo aconteceu. Houve uma mudança aí de chave, em que a Igreja Católica foi recuando, perdendo muito da membresia, os evangélicos foram crescendo. Isso graças ao movimento pentecostal e neopentecostal, que é quem avança o sinal e vai crescendo. O IBGE está aí para confirmar. Então, pessoas se converteram. Então, chega o momento. O Brasil vai ser um país evangélico. Nós agora estamos chegando perto de poder. Nós vamos tomar o poder, como através da presidência. Queremos embora o Brasil já tivesse presidentes protestantes, evangélicos. Não me lembro, se eu não me engano, acho que Café Filho
Eu não me lembro agora aqui, mas eu acho que sim. E já havia, só que nunca houve esta maioria ou estas pessoas que de fato dispusessem desse controle, desse poder como se tem hoje. Televisões pertencendo à rede de televisões, pertencendo a igrejas, e muitos líderes evangélicos de expressão, de renome, de poder, querendo então agora participar da vida pública do Brasil, só que de uma maneira completamente errada. A entrada do Brasil, aliás, a entrada do movimento evangélico diretamente na política, como vem sendo feito nesses últimos 20 anos para cá, tem sido malograda, mal sucedida. Não é o correto ainda. Por quê? Eu chego lá para poder fazer aqui as críticas. Eu estou só apontando para você aquilo que nós precisamos para compreender o tempo. Por quê? Porque eu acho que esse é o canto da sereia, achar que nós devemos dominar o Brasil, torná-lo evangélico e outras coisas mais. Não. Não é para isso que a igreja foi colocada na terra. Não é para dominarmos. Esse era o ideal católico de cristandade, de domínio, de imperialismo. Embora eu não goste desse termo imperialismo, mas digo aqui só para poder melhor expressar o ponto. O que Paulo vai falar para a gente aqui, que eu acho que é aquilo que Deus quer para nós, biblicamente. Não é o domínio das cidades, mas a expansão do reino de Deus nos corações dos homens. Então aqui, entenda, eu não estou... E aqui eu sou do contra, não estou falando mais do que isso. Mas esse movimento evangélico, parte do movimento, não é todo, parte do movimento evangélico que busca essa luta política dessa forma, fazendo política igual ao movimento de esquerda, dizendo-se de direita, é como se fosse um... Você sabe aquela cobra chamada caninana? Ela come uma outra, corre atrás das outras cobras, e tem uma cobra que, né, come o rabo da outra, a outra come o rabo da uma. Gente, é a esquerda e a direita no Brasil. Por quê? Porque a igreja evangélica... Não, repito. Retiro o que eu disse e repito. Parte da igreja evangélica quer fazer política que nem a esquerda. Com passeata, com coisa. Do mesmo jeito que eles fazem. Então estão todos errados. Não é assim que se faz política evangélica séria. Não é a partir daquilo que é para o meu próprio bem, o bem dos evangélicos. Há uma noção de um espaço plural para o bem comum de todos. Então, aqui é só uma crítica política, eu não quero falar. Iremos falar muito mais ainda de política na frente, fazendo a crítica política. Eu, como teólogo público, preciso fazer uma crítica política real, a partir do ponto de vista evangélico bíblico, sério, engajado com a verdade. Então, digo isso aqui por quê? Porque eu estou explicando essa expressão compreendendo o tempo. Eu estou só nessa explicação aqui de que o tempo é esse. Nós temos uma igreja que deixou de lado a batalha pelo reino para viver uma batalha de denominações políticas. Políticas. Essa é a minha expressão. Então eu vou repetir de novo porque eu acho que essa expressão aqui tem que ficar clara para a gente. Eu estou dizendo que parte do movimento evangélico nega a luta pelo reino por uma luta de denominações políticas. Aí, nesse sentido, é o que eu quero chegar agora aqui no ponto. Paulo diz: façam isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Olha, Paulo tinha falado isso aqui logo depois de explicar que toda autoridade e poderes vem do Senhor. Autoridades políticas. Então aqui nós temos que entender que o olhar de Paulo se volta para a nossa salvação. Que é isso o que nós devemos fazer agora como evangélicos. Um retorno à compreensão da salvação. Um retorno à busca dos princípios da expansão do evangelho, da propagação do reino, da verdade revelada de Cristo, chamando o homem para a salvação. Porque quando o mundo nos vê, ele não olha para nós como pessoas que estão vivendo esta vontade, ou este desejo, ou esta política, aliás, ou estas ações do reino.
nós estamos vivenciando somente os aspectos políticos. E Paulo está falando, compreenda que o tempo é tempo de salvação. A nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. E é verdade. Nós estamos numa reflexão onde a degradação, o declínio, a corrupção moral do ser humano está indo cada vez, como a Bíblia diz, o homem vai de mal a pior. Isso é verdade. Há um declínio. Nós podemos ver por tudo o que nós estamos olhando. Se nós pararmos para analisar 40 anos atrás, é outra sociedade. Uma geração se passou e é outra sociedade. Corrupta, muito mais corrupta. Você vê o crime organizado. Eu quero dizer que hoje o crime é sofisticado, né? Então, isso é importante para a gente. E Paulo então diz, a noite está avançada. Ele compara este tempo de corrupção moral, este tempo aqui entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, de a noite já está avançada. Isso, ele diz a noite avançada porque ele vai estar dizendo, olha, já não é mais no começo da noite, a noite já se avança, o tempo já está passando. O tempo está passando e estamos chegando num momento crucial da história. Então, refletir sobre os tempos, como eu propus aqui esta live, é refletir em que tempo nós estamos vivendo como cristãos. Não é somente reconhecer os tempos avante, mas reconhecer o tempo como cristão. E Paulo nos diz, o dia se aproxima, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, o que Paulo pretende com esta frase é dizer o seguinte, viva como um cristão. Ele já apontou as armas lá em Efésios, o viver na verdade, o capacete da certeza da salvação, pregando o evangelho. Existe uma vida cristã evangélica que está absolutamente bem delineada para todos nós. Aqui não tem o que discutir. Existe, e eu acho que esse é um ponto importante para nós pensarmos aqui a questão da cultura, porque existe um pessoal que juntou a verdade bíblica com a moda contemporânea e fez ali um negócio que está dando tudo errado. Spurgeon dizia que quem casa com a moda de hoje será o viúvo de amanhã. As igrejas que estão casando com a moda de hoje da nossa cultura serão as que entrarão em falência amanhã. Ler, fazer um exegese cultural é o que é muito importante e indispensável para nós hoje. Então, Paulo está falando, viva as armas da luz. O que eu quero dizer é que há uma vida moral, um caráter bem distinguido que nós precisamos estar observando para agora, para hoje. Isto é importantíssimo demais. E que já está definido pela palavra de Deus. Paulo então diz, vivamos de modo decente como quem vive de dia. Então nós iremos viver como se Cristo já tivesse chegado, porque estamos na presença de Cristo, nós não precisamos nos esconder. Vivamos diante do Senhor, para Ele encontrar em nós e se agradar de nós, da nossa mordomia cristã, como servo de Deus. Aí ele vai dizer, não em orgias, em bebedeira, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdia e inveja. Padrões e comportamentos mundanos que não cabem mais a nós, isso cabe a Roma, mas não cabe mais àquele que é cidadão da Canaã celeste, aquele que vive à sombra da Jerusalém de Deus. Esse é o padrão romano, padrão hoje da cultura, padrão do cidadão desta polis, desta cidade. Nós somos da cidade de Deus, aqui parafraseando Santo Agostinho no grande livro A Cidade de Deus. E se você um dia puder fazer o esforço de ler, você vai ser grandemente e ricamente abençoado. E Paulo então vai dizer assim, revistamos-nos do Senhor Jesus Cristo. Eu paro aqui. Revistamos-nos do Senhor Jesus Cristo. O nosso padrão e o nosso modelo não é um pastor, por mais santo que ele seja. Ele deve ser imitado, isso é importante, não é para se desprezar. Eu acho que tem gente que diz assim, eu idolatro fulano de tal. Não, você está imitando o seu pastor. A idolatria é outra conexão. Nós teremos aqui, meus irmãos, uma aula especial sobre como identificar as idolatrias do nosso coração.
Mas eu queria falar hoje sobre o seguinte: imitar os nossos pastores, mas principalmente no sentimento, na autoconsciência do revestimento de Cristo, as ações de Cristo. Fazendo e colocando em prática, de fato, em nós uma mimesis, uma imitação do Senhor. Mimesis Domini. Uma imitação do Senhor. Uma mimesis dominical. Isso é importante para a gente. Observar esses pontos com muita clareza, com muita capacidade de entendimento. Então, queria deixar esta palavra para todos nós, porque eu creio que seja muito real e importante para esse momento, esse entendimento daquilo que é e são as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Queria compartilhar com você agora, nesse segundo momento, de muitas leituras que eu venho fazendo durante este ano. Eu estou terminando um mestrado em Filosofia e Ética Política e estou lendo demais esse ano muita filosofia. Eu estudo o pensamento de um pensador franco-alemão chamado Erich Weyer. Tem suas obras publicadas pela Realizações. E estudando, preparando a minha dissertação de mestrado para projetos futuros, projetos de vida particulares, projetos que preciso, como professor de teologia e de filosofia que sou, eu estou lendo muita filosofia. Mas intercalando aqui, eu tirei para poder ler este livro do Eugene Peterson. Eugene Peterson, Coma este livro. Uma conversa sobre a arte da leitura espiritual da Bíblia. Neste livro, Eugene Peterson, ele vai nos ensinar sobre a leitura espiritual, aquilo que na tradição católica é chamado de Lectio Divina. De como ler a Bíblia sentindo, experimentando e ouvindo a voz de Deus. Que coisa maravilhosa. Porque há um momento em que pode-se estar lendo a Bíblia apenas tecnicamente, para conhecer os seus aspectos humanos, para discordar de pontos da crítica textual, das teologias produzidas pelos autores bíblicos, falando sobre variantes, falando sobre versículos que podem estar ou não no original, criticando versões e deixando-se de se alimentar profundamente da palavra de Deus. Quero deixar para você a indicação deste livro de Eugene Peterson, como este livro mesmo, né? Como este livro, uma conversa sobre a arte da leitura espiritual da Bíblia. E no demais, foi um prazer estar aqui nesta live. Convido você a ser um patrocinador do meu Substack, Tempo de Entender, com R$12 mensais. E digo para você que é meu patrocinador, meu patrão, meu patrãozinho. Você pode esperar que nessa semana eu já vou estar lançando alguns vídeos, escrevendo novamente, vamos dar continuidade. Nós estamos com uma série sobre cartas pastorais. Escrevi na semana passada Carta a um Ateu em Dúvida e vou estar falando essa semana ainda, escrevi sobre a pressão do coração, quando o nosso coração está muito pressionado. Então assim, tem muita coisa boa e eu vou estar já oferecendo, no mais tardar até o começo da próxima semana, o nosso primeiro seminário sobre espiritualidade, sobre temas importantes que eu vou estar fazendo a enquete aqui com vocês, ok? No demais, um forte abraço para todos, espero que você assista, depois essa live vai ficar gravada aqui no nosso Substack, vai ficar gravada, assista e compartilhe depois com alguém para que possamos atingir um bom número de pessoas seguindo aqui nessa comunidade, para nós expressarmos a fé e sermos edificados, porque o nosso objetivo maior sempre é aprender mais para servir melhor. Um forte abraço e até lá.